E aí pessoal, meu nome é Renan e hoje a gente está aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos de lógica de programação e linguagem C. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre ponteiros. Então esse é um vídeo que eu vou estar dividido em duas partes, porque ponteiro é um assunto longo e vocês precisam ter uma certa base teórica para vocês entenderem de verdade como é que o ponteiro está funcionando por baixo lá no computador. Então a gente vai falar um pouco sobre memória por enquanto. E na próxima aula a gente vai de fato para o Visual Studio e vai programar, vai usar ponteiros, vai declarar eles e vai ver para que eles funcionam de verdade. Detalhe, nessa aula aqui é interessante que vocês tenham uma base sobre conversão binária, certo? Então, se vocês nunca trabalharam com números binários na vida de vocês, é interessante que vocês dêem uma pesquisada em algum lugar, aprendam como utilizar. Eu não vou entrar em detalhes em relação a números binários nesse vídeo, porque senão a gente ia focar muito na parte matemática. Então, se vocês nunca trabalharam com binário na vida de vocês, eu recomendo vocês pausarem o vídeo, pesquisar alguma coisa e depois vocês voltam para cá, certo? Beleza, então sem mais delongas, eu vou começar falando um pouco sobre memória do computador para vocês. Então, o que é uma memória de computador? A memória do computador basicamente é um componente para armazenar dados no seu computador. E nesse caso eu falo no nível físico, ou seja, todos os dados que você, quando você está trabalhando no seu programa, quando você está usando algum processo, algum programa no computador, aquela informação está sendo armazenada em algum lugar do seu computador, certo? E esse lugar é a memória do computador. Basicamente é isso, ok? E dentre essas memórias, eu vou destacar aqui o uso da memória RAM. A memória RAM, que é uma memória volátil de acesso aleatório aos dados, ou seja, não necessariamente um computador ele precisa seguir uma sequência na memória RAM, ele não precisa dizer, eu vou acessar essa primeira parte, depois a segunda, a terceira. Não, se ele quiser ele pode acessar o final da memória, depois acessar o começo, depois o meio. Quem decide é o programador. E é provavelmente o tipo mais utilizado em todos os processos que você está utilizando agora no computador. Então, com muita frequência, o YouTube agora que você está assistindo esses vídeos, ou então algum outro programa que você esteja aberto, está fazendo muita visita à memória, tanto para escrever alguma coisa lá, quanto para ler alguma coisa lá da memória, ok? Então a gente vai abstrair um pouco esse conceito de memória, ok? Então a gente vai enxergar uma memória como se fosse algo parecido com essa tabela, certo? A nossa memória vai ser constituída de células, ou seja, isso aqui é uma célula, isso aqui também, outra célula. E todas essas células são compostas por dois valores, tanto o endereço dessa célula da memória, quanto um valor propriamente dito nessa célula de memória, certo? Como assim, Renan? O que é endereço e o que é valor? Quando o código vai tentar acessar alguma variável no nosso programa, ele precisa saber em que lugar da nossa memória essa variável está localizada. Sim, em que lugar físico. Essa variável está em algum lugar propriamente dito na memória, em algum lugarzinho lá dentro. Então a gente pode fazer uma analogia do seguinte. Imagina uma biblioteca. Então nessa biblioteca nós vamos ter várias estantes de livros com temas diferentes. Por exemplo, nós temos um estante de livros para livros de história, outro de geografia, matemática, português. E essas estantes são numeradas. Então, nós podemos ter o livro em um lugar, em um espaço, no qual o número dele é o número 1, número 2, número 3, número 4 e assim vai. Então, se você vai na biblioteca e você pede à bibliotecária por um livro específico, por exemplo, o livro de matemática que vocês estão utilizando para estudar no ensino médio, então você vai dar o nome desse livro para a bibliotecária e a bibliotecária vai procurar em um endereço fixo de onde esse livro está. A bibliotecária vai saber, seja pelo início o nome do autor, ou então por ordem alfabética do nome do livro, de alguma forma ela vai saber onde é que está aquele livro. Então, o lugar onde está aquele livro é o endereço do item que você está procurando, e o livro em si é o valor que você está requisitando à bibliotecária, certo? Então, no nosso caso, sempre que um programa
também precisar de uma variável, ou seja, como se ele estivesse precisando de um livro para poder ler ou escrever alguma coisa, ele vai dar um endereço para o computador procurar lá na memória, e esse endereço sempre vai estar associado a um valor, certo? Sempre vai ter alguma coisa para ele pegar naquele endereço de memória, beleza? Mesmo que seja um valor desconhecido, ou um valor que seja lixo de algum outro programa que passou por lá e deixou dados que não fazem mais sentido para a gente. São dados antigos, mas eles continuam lá, ok? Então, em relação às células dessa memória, as células da memória são divididas em espaços, certo? Esses espaços, nós vamos considerar que cada célula dessa, ela armazena 1 byte de informação. Ou, como a gente viu, 8 bits. Porque 8 bits é equivalente a 1 byte, certo? Bit que basicamente é a menor unidade possível de armazenamento em dispositivos eletrônicos, que pode ser representado por 0 ou 1. Ou seja, nesse endereço aqui, eu posso armazenar alguma coisa que pode ser representado por 1 byte, certo? Nesse segundo endereço, também posso colocar alguma coisa representada por 1 byte, e assim sucessivamente, em todas as células da minha memória, ok? Então, bora fazer o seguinte, bora ver um exemplo de uso de variáveis na memória do seu computador. Seguinte, bora imaginar que essa tabelinha que a gente está enxergando é a memória do nosso computador, ok? Então, como a gente já está usando o computador faz um tempo, então o computador precisou carregar alguns processos, alguns programas, como do sistema operacional, ou então o YouTube que você está assistindo agora, ou algum outro programa. E esses programas, eles foram inicializados no começo da minha memória. Ou seja, antes dessa minha parte da memória, de endereço 100, existem outras células de memória que estão sendo ocupadas por outros programas, ok? Então, a partir dessa parte aqui de baixo, nós temos a nossa memória livre, ok? Então, ela pode ser utilizada por um novo programa. Daqui para cima, a memória está ocupada, ok? Então, beleza. Bora dizer que agora, nesse momento aqui, a gente começou a escrever esse nosso programa, esse programazinho aqui do lado, da direita, e esse aqui é o código do nosso programa, ok? Então, basicamente, a gente definiu umas variáveis aqui, variável A, B, C do tipo char, uma variável do tipo int, outra variável do tipo double, e depois vai ter um código aqui embaixo que não interessa pra gente por enquanto, ok? Então, o que acontece é o seguinte: a partir do momento que vocês compilam o programa e executam ele, vocês precisam jogar na memória tudo que está escrito no seu programa. Ou seja, isso inclui as variáveis que você definiu. Então, a gente vai precisar lançar essa variável A na memória do computador, a variável B, variável C, X e a variável Z. Bem, nas primeiras aulas, nós vimos que os tipos de variáveis na linguagem C têm tamanhos diferentes. Ou seja, uma variável do tipo char, ela ocupa 1 byte na memória do nosso computador. Já uma variável do tipo inteira, ela ocupa 4 bytes na memória do nosso computador, ou seja, vai precisar de um espaço maior para colocar uma variável do tipo inteira. Já uma variável dobro ocupa 8 bytes na memória do nosso computador. Então, logo no começo do programa, a gente define uma variável chamada A do tipo caractere. Então, o que é que vai acontecer aqui? No início do programa, o nosso programinha aqui vai checar um espaço livre de memória, ou seja, o primeiro espaço livre de memória que ele encontrou foi esse aqui, ó, de endereço 100, e ele vai armazenar o valor que está atribuído a essa variável. Ou seja, no nosso caso, a gente vai armazenar o valor 1. E esse valor armazenado, ele é armazenado na representação binária, ok? Então, por mais que a gente tenha colocado aqui o valor na base decimal 1, a gente vai representar ele com combinações de bits, ou seja, de números zeros ou 1, certo? No nosso caso, como no número decimal 1 é igual a 1 na base de binária, são a mesma coisa, então, como a gente tinha visto anteriormente, na nossa célula nós podemos colocar até 1 byte, ou seja, 8 bits. Então a gente veio aqui e disse que a gente colocou alguma coisa com valor 0,0000001, que é igual ao nosso valor 1 na base decimal. Ok, a gente acabou de inicializar a variável A na nossa memória. Variável A, endereço 100,
o valor na base binária e o valor agora na base decimal. Logo depois, a gente vai instanciar a variável b também na memória. Beleza. Então, qual o próximo espaço de memória livre? É o espaço 101. Ele não está sendo usado por nenhum programa. Beleza. E qual o valor que eu quero armazenar nele? É esse valor aqui, ó. Esse valor aqui representa o número 2 na base binária. Ok? Logo depois, eu tenho outra variável chamada c do tipo char, ou seja, que também ocupa 1 byte de memória, e o valor dela é igual a 3. Então, logo depois, o programa vai procurar um novo espaço de memória livre e vai colocar aqui o valor referente ao número 3 na base binária. Ok? E agora? A próxima coisa que o programa vai fazer é ter que colocar uma variável chamada x do tipo inteiro na memória do nosso computador. Então, como é que ele vai fazer isso? Como a gente viu anteriormente, uma variável do tipo inteiro, ela ocupa 4 bytes na memória do nosso computador. E a gente viu também que 1 byte é igual a 8 bits. Então, o que vai acontecer aqui é que a nossa variável x, ela vai precisar ocupar 4 bytes da nossa memória. Ou seja, ela ocupou o endereço 103 até o endereço 106 da nossa memória RAM. Ah, Renan, mas uma variável 4 na base binária, ela cabe apenas em 1 byte. Ou seja, a representação dela, que é essa aqui de baixo, ela consegue ser representada em 8 bits. Então, por que ela precisou ocupar esses outros 3 espaços de memórias aqui de cima que não estão sendo utilizados? Pessoal, em programação é assim mesmo. Não importa se vocês vão colocar o valor 0, ou o valor 3, ou o valor 10.000. Mas se vocês vão colocar esse valor numa variável inteira, essa variável inteira, independentemente do valor armazenado nela, vai sempre ocupar 4 bytes na memória RAM. Então fica aí a dica para vocês. Se vocês vão usar uma variável que vão receber valores pequenos, ou seja, que não vão ultrapassar a faixa do menos 127 até o mais 127, eu recomendo vocês a utilizarem uma variável do tipo char, porque ao utilizar uma variável do tipo inteira, vocês estão ocupando 4 vezes mais memória do seu computador, ok? Mesmo você não armazenando um valor que chegue a ocupar todas as casas, todos os bits desse espaço de memória que você reservou, ok? Mas a vantagem de usar um número inteiro, por exemplo, é que se vocês quisessem colocar um valor grande nessa variável, então, por exemplo, aqui, se eu quisesse dizer que na variável x, ao invés dela ser igual a 4, ela fosse igual a 999, no qual a representação binária é esse número que está aqui do lado, então a gente consegue colocar esse valor numa variável do tipo inteira. Nesse caso, ela vai ocupar 2 bytes da nossa memória, vai ocupar 2 células, e o resto vai ficar avulso. Mas se vocês quisessem colocar um número maior, sei lá, um número como 60.000, vocês iam conseguir colocar nessa variável do tipo inteira, beleza? Ela consegue ser representada por 4 bytes ou 32 bits. Beleza. E por final, se a gente quisesse também terminar aqui de avaliar como ficaria nosso programa na memória, a gente teria que iniciar a variável z, que é do tipo double. Como a gente tinha visto anteriormente, uma variável do tipo double ocupa 8 bytes na nossa memória. Então, basicamente, a gente seguir a mesma sequência, a mesma lógica que a gente está usando aqui em cima. A gente ia precisar de 8 células de memória, certo? Depois a gente ia converter o valor que está aqui em decimal 5 para a base binária. E depois a gente colocar esse valor dividido nessas 8 células que a gente reservou para a memória para a variável z, ok? Então, deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês. Bora dizer que a gente tem agora esse novo programa aqui, no qual a gente define um vetor do tipo char com índice 2 e um vetor do tipo inteiro com índice 2, certo? E depois a gente só faz inicializar esse programa e depois tem novamente um código qualquer que não é do nosso interesse. Tá bom, então o que é que vai acontecer aqui? Primeiramente, nós vamos iniciar o vetor do tipo char na nossa memória. Então, o que é que vai acontecer? Um vetor do tipo char de índice 2,
ele contém duas variáveis do tipo char, ou seja, ele ocupa 2 bytes na memória. Então, a primeira parte dessa variável do tipo char, ou seja, a variável no índice 0, ela vai ocupar esse primeiro endereço de memória que é o control livre, ok? Então, a segunda parte do nosso vetor, ou seja, o vetor A no índice 1, vai ocupar o próximo endereço de memória livre, um abaixo do outro, certo? Eles vão ficar sequencialmente unidos. Logo depois eu vou precisar inicializar o meu vetor de inteiros na minha memória. Nosso vetor de inteiro que também tem dois índices, ou seja, vai ter a variável x no índice 0 e no índice 1. Então, quando eu jogar esse meu vetor na memória, então x no índice 0 vai procurar os 4 primeiros bytes livres na nossa memória, ou seja, 102, 103, 104 e 105, e vai reservar para o nosso vetor no índice 0. Tudo bem? Então, a mesma coisa vai ser feito para o nosso vetor no índice 1. O nosso vetor no índice 1 vai procurar os próximos 4 bytes livres, logo depois do nosso vetor no índice 0, e vai ocupar 106, 107, 108 e 109. Ou seja, no total, nós ocupamos 10 bytes de memória com a inicialização desses dois vetores. Logo depois disso, só para a gente brincar um pouquinho, eu vou atribuir um valor ao vetor A no índice 0, eu vou dizer que ele vai ser igual a 10. Então, qual vai ser a variável que vai ser modificada nessa minha tabela, certo? Na nossa memória. Vai ser essa parte aqui, ó, A no índice 0, que vai ser o endereço 100. Então, isso aqui, ó, vai receber o valor que representa 10 em binário, que é essa sequência de bits. Logo depois, eu vou colocar o valor 11 na nossa variável, nosso vetor A no índice 1. Então, também vou atualizar aqui o valor da nossa variável A no índice 1, nesse endereço. E a mesma coisa vai acontecer com x no índice 0, que vai receber o valor de 1000. Então, como esse valor ocupa mais do que 8 bits para poder ser representado, a gente usa essa casinha aqui de baixo, depois usa essa casinha aqui de cima, certo? Já usou 2 bytes. E se precisasse armazenar um número maior, ele também ia usar essa casa aqui de cima e essa casa aqui de cima, certo? Essas 4 casas aqui, ó, sendo coberta pelas nossas chaves, está sendo reservada para poder armazenar o valor que está sendo colocado na nossa variável, no nosso vetor x no índice 0, certo? Se for um valor que na sua representação binária consiga ser representado por até 32 combinações de 1 e 0, ou seja, 32 bits, ou seja, 4 bytes, então a gente pode colocar nesse espaço de memória. E a mesma coisa vai ser feita com a nossa variável x no índice 1, que agora vai ter valor de 1024. A gente vai ter que colocar aqui, ó, o valor de 1024 no vetor x no índice 1, que está delimitado por esse espaço de memória, certo? Sempre começando de baixo até ocupar as casas acima na nossa memória. No nosso caso, a representação do número 1024 é igual a 1, 0, 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 certo? Então, por enquanto é isso, pessoal. Eu sei que essa parte teórica é um pouco chata, mas ela é fundamental para vocês saberem como as variáveis se comportam dentro do programa de vocês. Então, para vocês não estarem utilizando variáveis com um número grande demais, então vocês estão ocupando muito espaço de memória, ou estão utilizando uma variável muito pequena e vocês precisam colocar um número muito grande nela, então isso vai dar um erro. Enfim, isso vai ser útil na vida de vocês, e depois vocês vão entender o porquê a gente está utilizando, a gente está aprendendo o conceito de memória no computador quando a gente for trabalhar de verdade com ponteiros na prática. Beleza? Então, por enquanto é isso, pessoal. Beleza? Valeu, até mais.